Bola, começando agora no Tudo Azul USA. Vai tentar fintar, você vai marcar uma bola! Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Pois é, Papo de Bola, programa Papo de Bola no Tudo Azul USA, e vamos falar de futebol. Mas antes, Bia, uma jornalista, Alicia Klein, tem uma coluna no UOL, escreveu algo muito interessante, né, Bia? Comentando sobre a Copa do Mundo e colocando algo que realmente é uma verdade. Quem vive aqui entende do que a Alice está falando. Ela diz: tão perto e tão longe. A FIFA expulsa dos estádios quem mais sonhou com a Copa do Mundo, Bia. É isso, Rogério, é um artigo, né, que está aí no site UOL, da Alicia Klein, né? Ela publicou esse artigo hoje e olha só o que ela disse, hein? Ao contrário de edições anteriores, a Copa do Mundo de 2026 será disputada no quintal de milhões de brasileiros que vivem nos Estados Unidos e de outros tantos milhões de imigrantes oriundos de países que respiram futebol. Para os brasileiros imigrantes, a ironia é amarga. Nunca a Copa esteve tão perto e nunca tão inacessível. Aí ela fala, olha, desde que a FIFA abriu a venda de ingressos, é comum lermos nos grupos de WhatsApp mensagens de amigos imigrantes reclamando da dificuldade de conseguir um único ingresso. E os comentários são os mesmos. Horas perdidas na fila virtual e nenhum ingresso garantido na venda direta pela FIFA. E quem fica de fora, né, e recorre ao mercado de revenda leva um susto ainda maior. O ingresso mais barato disponível para a final já parte de $4.000, olha só, R$20.000 na plataforma oficial de revenda da FIFA. Torcedores europeus, parece compartilhar o mesmo sentimento. A maior rede de torcedores da Europa se uniu ao grupo de defesa do consumidor para apresentar uma queixa formal à Comissão Europeia contra a FIFA. Em Copas anteriores, Rogério, houve até um esforço para não deixar o torcedor local de fora. Na África do Sul, em 2010, cerca de 15% dos ingressos eram da chamada categoria 4, que era reservada ali para residentes do país sede, com preços a partir de $20, Rogério. Pois é, interessante isso, né? Essa coluna que é muito interessante, ela fala inclusive que não que fosse fácil ir à Copa em outras edições, mas a elitização dos estádios e o afastamento de muitos torcedores foram críticas constantes na Copa, por exemplo, 2014, quando muitos brasileiros que acompanham o futebol ao longo do ano se viram fora dos jogos. Isso a Copa no Brasil. A situação de 2026, porém, é de outra ordem. Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, a FIFA introduziu a precificação dinâmica ou variável. Sob esse modelo, os preços dos ingressos são determinados pela oferta e demanda em tempo real, com mecanismo já familiar em companhias aéreas, hotéis e aplicativos de transporte. Na Copa de 2026 funciona assim: após cada rodada de vendas, a FIFA analisa a demanda e define um novo preço mínimo mais alto para a rodada seguinte. Quer dizer, é o sonho de um economista. A precificação dinâmica é eficiente. Por quê? Porque aproxima o preço cobrado do ponto em que a demanda encontra a oferta. Porém, duas questões merecem atenção. A primeira é que a FIFA não é apenas a única vendedora, mas também quem controla a oferta da rodada. Quando um único ator define
tanto a oferta quanto o preço, a precificação dinâmica deixa de ser um mecanismo de equilíbrio. E isso explica, né, gente, os preços altíssimos dos ingressos e como uma Copa, para quem vive nos Estados Unidos, tão sonhada por quem está por aqui, ficou cada vez mais distante em função dos preços. Muito legal, muito pertinente essa coluna da Alicia, que fala realmente uma verdade. Infelizmente, a grande maioria de nós brasileiros, por estas questões e acrescentando aí a questão migratória, não vão aos estádios e vão assistir os jogos pela televisão. É realmente uma grande verdade. Bom, Bia Neves, algum comentário? Não, agora acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o Cruzeiro. Pois é, vamos falar de coisa boa. O Cruzeiro venceu, o Cruzeiro ganhou. Dizem que somos loucos da cabeça. Pois é, jornalista Bia Neves, Caio Jorge marcou de pênalti, tirou a zica, ele que não tem feito tantos gols como no ano passado, já que uma contusão no pubis tem o incomodado e muito. E o Cruzeiro acabou eliminando o Goiás com um jogo dramático no seu final, Bia. Foi, viu, Rogério? Olha só, esse gol do Caio Jorge de pênalti, viu? Muito bem marcado, inclusive, né? Muito bem batido ali, um excelente gol do Caio Jorge de pênalti. Porém, Rogério, acho que assim, o primeiro tempo, né, principalmente, realmente foi uma partidaça ali do Cruzeiro, que parava apenas nas mãos do goleiro do Goiás, né? O Tadeu. Rogério, e falando agora do técnico, hein, o Arthur Jorge, ele costuma dizer ali que planeja o jogo a jogo, né, passo a passo. Mas essa partida de ontem, diante do Goiás, pela quinta fase da Copa do Brasil, tinha um peso para além ali dos 90 minutos. Essa vaga nas oitavas desenha os próximos caminhos do Cruzeiro após a Copa do Mundo e mantém vivo o sonho de voos maiores no ano, após aí essa vitória por 1-0 no Mineirão. E como eu disse, Rogério, a partida tinha tudo para ser uma das melhores atuações do Cruzeiro na temporada até aqui. O time iniciou com mudanças importantes. O Cauã Moraes entrou no lugar de Fagner, enquanto Kaique Kenji substituiu Christian. E o Cruzeiro começou em alta intensidade. Em meio, né, a chances perdidas, o time empilhou oportunidades na primeira etapa. Foram 13 finalizações, 5 delas com perigo. E aí, em uma cobrança de escanteio de Matheus Pereira, Fabrício Bruno cabeceou, a bola bateu na mão de Ramon e após revisão do VAR, o Bruno Arleu marcou pênalti. Caio Jorge cobrou com confiança e marcou. E aí, na segunda etapa, o time seguiu pressionando, mas esbarrou em uma noite inspirada de Tadeu, o goleiro do Goiás, Rogério. Pois é, Tadeu realmente foi o nome do jogo, o craque indicado por todas as redes de televisão e de rádio que acompanharam esse jogo. O Cruzeiro com algumas modificações interessantes, Cauã Moraes jogando na direita, o Fagner foi poupado, ficou no banco, mas não entrou, deve estar sendo preparado principalmente para o jogo contra o Boca Juniors na próxima terça-feira. A zaga Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus foram muito bem. O Jonathan Jesus, um partidaço, quase que ele complica a grande partida que ele fez no final do jogo, numa falha que ainda bem acabou sendo cortada pela defesa do Cruzeiro. Ele já ia falhando, mas fez uma partida excelente. Kaique muito seguro na lateral esquerda, aliás, boatos hoje que o Flamengo estaria para fazer uma proposta para levar o Kaique, que tem contrato até o fim do ano de 2027, mas
o Cruzeiro está muito seguro em relação ao Kaique. Aliás, espera-se no meio do ano alguma proposta, não do Flamengo, mas vindo de algum clube da Europa. O meio de campo do Cruzeiro, com o Romero e o Gerson fazendo grande partida, tanto o Romero como o Gerson. O Gerson joga demais, depois o Gerson foi substituído pelo Lucas Silva, o Arroio foi substituído pelo Bruno Rodrigues, Matheus Pereira numa boa partida também, a volta do Marquinhos depois de muito tempo parado com a contusão séria que ele teve, e o Kaique Kenji, que foi titular nesse jogo, depois sendo substituído pelo Sinisterra. Aliás, Sinisterra que entrou muito bem, jogou os 20 minutos finais da partida, fez 2 grandes jogadas que só não foram gol graças à atuação do Tadeu, e o Caio Jorge que fez o seu gol de pênalti, mas mostrando que realmente o problema do Pubis tem atrapalhado o Caio Jorge. Agora, Bia, o Cruzeiro está realmente mapeando o mercado, buscando novos jogadores para principalmente fazer um tiro certeiro e trazendo atacantes. O Cruzeiro, na realidade, fala-se num goleiro, fala-se num zagueiro, fala-se num meio de campo, e um atacante seriam os jogadores que o Cruzeiro está mapeando no mercado. Agora, tem um atacante uruguaio da seleção do Uruguai que foi oferecido ao Cruzeiro, Bia? Tem sim, Rogério, olha só, inclusive no ano passado, o Cruzeiro chegou a sondar esse atacante, e o Cruzeiro ainda vasculha o mercado em busca do tiro certeiro para o ataque na janela do meio do ano. E a diretoria enxerga o setor como uma das prioridades e, recentemente, recebeu contatos do staff do uruguaio Brian Rodrigues, nome praticamente certo na Copa do Mundo. O clube não descarta o nome, mas não definiu se fará a investida pelo atacante, que pertence ao Clube América do México. Inicialmente, Rogério, o entendimento é de que a contratação não custaria menos do que 10 milhões de dólares, cerca de 48,9 milhões de reais, Rogério. Pois é, olha, esse é o programa Papo de Bola, e nós traríamos a matéria aqui que está sendo vinculada ao GE, que o Jardim teria pedido a contratação do Kaique. O pai do Kaique desmente qualquer contato com a direção do Flamengo. De qualquer jeito, você, cruzeirense, fique tranquilo que esse ano o Kaique não sai do Cruzeiro. O contrato é até final de 2027 e ele já completou as 13 partidas, então não pode disputar mais o Campeonato Brasileiro por nenhuma outra equipe. Em relação ao jogador uruguaio, ele é muito bom jogador. O Brian realmente, se viesse para o Cruzeiro, encaixaria muito no time do Cruzeiro, e tem somente 25 anos de idade. Agora, Bia, o Palmeiras entra em campo pela Copa do Brasil, mas o Abel quer poupar todos no Palmeiras e indica uma zaga inédita na Copa. Pois é, não sei se isso vai ser muito bom para o Cruzeiro, hein, Rogério, que joga contra o Palmeiras pelo Brasileirão no próximo fim de semana, hein? Mas olha só, o Palmeiras entra em campo hoje, 9h30 da noite, horário aqui do Brasil, 8h30 da noite, horário dos Estados Unidos, contra o Jacuipense, no Estádio do Café, em Londrina, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. E a estratégia de Abel Ferreira é clara, hein? Descansar o máximo de titulares possíveis após a vitória por 3-0 no jogo de ida no Allianz Parque. E o técnico palmeirense, Rogério, ele tem uma lista também de desfalques para encarar o Jacuipense. E aí, o Abel quer aproveitar essa oportunidade rara no calendário para dar descanso aos seus jogadores. Além disso, a partida é vista como uma ótima oportunidade para os atletas que não estão tendo uma sequência entre os titulares. Com isso, Rogério, o provável Palmeiras, a provável escalação do Palmeiras para o jogo de hoje tem
Marcelo Lomba no gol, Kelvin, Benedetti, Emiliano Martinez, Jefter, Luiz Pacheco, Lucas Evangelista, Maurício, Felipe Anderson, Eric Belé e Luigi Rogério. Pois é, olha, realmente é um time reserva que o Palmeiras está colocando em campo, e está certo o Abel, porque 3 gols de diferença feito na primeira partida dão tranquilidade para que o Palmeiras possa fazer isso. E Bia Neves tem Atlético hoje jogando no Ceará com uma pequena vantagem, tem um Atlético, né, Bia? Tem sim, Rogério. Olha, o Ceará e Atlético, se enfrentam nesta quarta-feira no segundo jogo da 5ª fase da Copa do Brasil. E o confronto acontece também às 9h30 da noite, horário aqui no Brasil, 8h30 da noite, horário dos Estados Unidos, na Arena Castelão. O Sport TV e o Premier vão transmitir a partida. Boa noite. E, Rogério, o Atlético vem aí de 3 jogos sem derrota, né? Mas com empates nos 2 últimos compromissos que frustraram os planos do clube de afirmação na temporada. O treinador terá que lidar com a ausência de Juan Tressoldi, que está lesionado. E para a vaga, ele tem ali o retorno de Lianco. Com isso, Rogério, é provável escalação do Atlético hoje então, Everson no gol, Roman, Lianco, Alonso, Lodi, Alan Franco, Maicon Bernard, Coelho, Alan Minda e Cassierra, Rogério. Pois é, esse é o Papo de Bola, chegando ao seu final. E para fechar o programa, eu vou trazer a pequena... Alguma coisa no som, Bia, deve ser o seu aí. Vou trazer Caio Jorge numa entrevista ontem, a final do jogo, falando da dificuldade de recuperar da contusão no pubis, e fechamos o programa com Caio Jorge. Bia, te agradecer, a gente volta amanhã. Fiquem com Caio Jorge dando uma pequena entrevista coletiva no final do jogo, falando das dificuldades de se recuperar em função de jogo atrás de jogo. Vamos ouvir o Caio Jorge, que revela que tem tomado injeções praticamente todo o jogo para poder jogar. Vamos ouvi-lo. Caio, boa noite. Não tem como não falar de seleção brasileira, de pré-lista, e eu queria um pouco na questão dos bastidores, como chegou para você essa notícia, você foi comunicado, como é que isso acontece, né? A gente de fora não sabe. Então, fiquei muito feliz com a notícia. Quem me avisou foi o Bruno Spindel, estava no clube, mas mesmo assim ele não me achou e me mandou uma mensagem. Fiquei feliz, é um trabalho que vem acontecendo desde quando eu cheguei no Cruzeiro, não é de 3, 4 jogos agora desse ano, mas espero continuar dando o meu melhor, porque eu sei que, se for da vontade de Deus, vou estar nessa convocação. Ô Caio, a gente sabe que mesmo com os gols, um momento positivo do time, você tem sofrido com a pubalgia, você falou ali pro pessoal. Eu queria que você falasse um pouco em qual o estado que está, porque muitos torcedores têm essa dúvida, né? O Caio está bem, o Caio está com esse problema, está prejudicando ele. A pubalgia é bem difícil de tratar, ainda mais quando você não consegue parar de jogar, né? Esse calendário de jogo há 2, 3 dias acaba dificultando um pouco, mas a gente está fazendo de tudo para organizar a semana, organizar os jogos. Estou sendo poupado em alguns jogos também para conseguir essa recuperação o mais rápido possível. O Arthur sempre ressalta nas coletivas a importância de manter o foco apenas no próximo jogo e não no total, né? Com tantas decisões em série, queria saber se vocês, jogadores, também estão conseguindo ter esse entendimento de focar apenas no próximo jogo, principalmente você agora, que além do próximo jogo e as decisões ainda tem uma possibilidade de ir para a Copa do Mundo. Não, o pensamento do treinador está certo. Nosso treinador é um cara bem inteligente, sabe lidar com o grupo, mas esse pensamento de pensar partida a partida é o correto a fazer. Até porque se você pensa em uma partida mais distante, você acaba perdendo o foco um pouco. E agora a gente tem 3 dias aí para descansar, trabalhar e enfrentar o Palmeiras. Não, em relação ao meu tratamento, chego cedo no clube, treino, e depois trato de novo, e quando vou dormir trato mais um pouco. Mas eu tô em processo de evolução, tô me sentindo um pouco melhor.
E logo eu vou estar 100% fisicamente. E sobre o recorde Desculpa. Fico muito feliz, em outras entrevistas já tinha comentado que sempre que eu marco gol com essa camisa para mim é motivo de orgulho. E atingir metas aqui também é muito especial para mim, é muito gratificante. Esse ano, se eu não me engano, eu sou o artilheiro do Mineiro, né? Então fico feliz de estar batendo essas metas. Hello? Pois é, amigos, esse foi o grande Caio Jorge falando das suas dificuldades de realmente se recuperar, que a cura final será após a parada, né, durante a parada para a Copa do Mundo. Por isso eu acho muito difícil, inclusive, o Caio estar na relação final da Copa do Mundo. Mas já de ser lembrado por tudo que ele anda passando esse ano, já é algo que ele realmente tem que comemorar. Bom, amigos, obrigado. A gente volta com o Papo de Bola amanhã. Um abraço e até amanhã e obrigado. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.